Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no programa Semeando Vida, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa fortalecer a sua alma, seu coração, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Que nesse tempo, onde nós temos vivido algumas dificuldades, por conta de algumas limitações a respeito desse vírus, precisamos entender, que Deus ele está no controle. E a Bíblia já nos ensina, nos exorta, nos instrui, nos direciona a cada tempo, a cada momento, a cada hora, quando o mundo está sempre em movimento. Todos os dias, tudo, ainda que pareça ser igual, são dias diferentes, o mundo se move, mas aí a gente precisa lembrar que Deus está se movendo também. Nosso Deus, ele tem boca e fala, nosso Deus, ele tem pé e anda, tem mão e toca, tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê. Então Deus, ele está se movendo em favor do seu povo, em favor dos seus filhos, em favor da humanidade. Eu queria ler com você aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, onde diz a respeito daquilo que é o tempo, E nós precisamos entender, querido, a questão do tempo, e em tudo, na realidade, tem o seu tempo, E diz aqui no capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, a Bíblia vem falando sobre os tempos que nós precisamos enfrentar, E aí, querido, é claro que ninguém gosta de viver o tempo de guerra, Todo mundo gostaria de estar em tempo de paz. Ninguém gosta do tempo de ter que costurar. É muito melhor o tempo de poder rasgar. Quando você fala de rasgar, não está falando de esbanjar, mas está falando de você ter em abundância, Então, só que hoje, nesse tempo, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldades, um tempo onde as pessoas estão muito, muito preocupadas, Existem pessoas que estão perdendo aquilo que conquistaram em relação àquilo que é emprego, pessoas vivendo ansiosas, angustiadas por tantas coisas. Mas eu faço um convite a você, faço um convite para você, querido de Deus: descansa no Senhor, porque a Bíblia vem ensinando a mim e a você a respeito de tantas coisas, inclusive de que haveriam tempos bons, mas também tempos difíceis. E nesse tempo difícil, irmão, a gente precisa entender que há uma orientação de Deus para que a gente não se desespere, para que a gente não desanime, Existem tempos difíceis, mas existe o tempo onde a dificuldade passa. Então a gente precisa só aprender a lidar com o tempo bom, mas também a lidar com os tempos difíceis, Em tudo Deus tem um propósito. Nesse tempo de algumas dificuldades, Deus tem um propósito, Você anda na rua e as pessoas estão todas aí, quando quase num 100% que você vê de pessoas na rua, estão usando máscara. Alguns anos atrás você via isso pela televisão acontecendo só no Japão, por conta de poluição, de algumas outras situação de doença. Então já chegou aqui, para nós, alguns poucos anos atrás,
Isso era coisa muito distante, né? De você ver alguém no Brasil, no Rio de Janeiro, sabe, na região dos lagos, usando máscara para poder ir na rua, para poder entrar em um estabelecimento comercial e tantas coisas assim. São tempos difíceis, né? Mas a Bíblia nos ensina a termos bom ânimo. Talvez você hoje esteja num tempo aí de costurar, né? Ter que economizar, ter que guardar alguma coisa, ter que escolher se você vai comprar A ou comprar B, não dá para comprar os dois, né? Você está nesse tempo, mas ainda nesse tempo, irmão, a gente deve glorificar a Deus com a nossa vida, né? Porque há tempo e há fora de tempo, nós precisamos estar agradecendo ao Senhor, porque se Deus permitiu que tudo isso estivesse acontecendo ou está acontecendo, é porque Ele tem um propósito, né? Aí a gente lembra da questão do dilúvio, né? Quando Deus permitiu e fez com que um dilúvio descesse sobre a terra, e durante 40 dias choveu muito, e Deus salva ali a Noé e toda a sua família, mas o restante da humanidade morreu. Por quê? Naquele caso, porque o povo estava vivendo de uma forma totalmente envolvida com aquilo que era o pecado e a vida que aquele povo estava vivendo, e entristeceu muito o coração de Deus. A Bíblia diz que o pecado deles chegou mal à narina do Senhor, que Deus tinha se arrependido de ter feito o homem, sabe, naquela situação, naquele caso. Hoje é um outro tempo, é uma outra situação, mas se a gente for parar para pensar como que as pessoas têm vivido longe de Deus, como as pessoas têm escolhido outras coisas, têm escolhido, sabe, andar por outros caminhos e não pelo caminho de Deus. Não estou dizendo, longe de mim, querido, de que isso aí está acontecendo por conta da escolha da humanidade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a forma que a humanidade tem caminhado também tem entristecido muito ao Senhor. Uma coisa que eu tenho certeza nada acontece sem a permissão de Deus, ainda que tudo isso esteja acontecendo porque Deus permitiu. Ah, pastor, será? A Bíblia diz que Satanás, né, foi falar de Deus, foi falar de Jó com Deus, e Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Então a gente precisa ter esse entendimento, querido, que Deus é soberano, nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus permitiu que tudo isso aí no mundo esteja acontecendo, é porque Ele tem um propósito. Então a gente precisa se apegar nisso. Deus está no controle e Ele tem um propósito. Hoje talvez seja um tempo de algumas perdas, né, de algum tempo de tristeza, mas não deixa com que a angústia, não deixa com que, sabe, a opressão das notícias, não deixe com que o desespero tome conta da tua vida, não, porque Deus está no controle, Ele tem um propósito, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Se é um tempo de costurar, costure com alegria, porque esse tempo vai passar e tudo vai voltar ao normal para a glória do nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça, que a glória dele seja contigo, com a tua casa e com a tua família. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa.